Quando eu era criança, eu gostava muito de jogar videogame. Eu ainda gosto, né? Eu não sei aqui quem é que gosta de jogar videogame. Deixa eu ver a galera aí, ó. Tem uma turma aí que gosta, né? Piá, menina, todo mundo gosta de jogar videogame. E quando eu era criança, não era tão simples igual hoje, né? Hoje parece que as coisas são mais simples. Você tem um videogame, você conseguir jogar um jogo online. Hoje parece que é mais simples, é mais acessível, né? Na minha época não era assim. E eu me lembro que eu ganhei um Super Nintendo. Ó, só para você ver, eu não sou mais tão jovenzinho assim, né? Eu sou da época do Super Nintendo. E era legal, assim, porque eu me senti lá entre os meus primos e meus irmãos o detentor do poder, né? Porque tinha que jogar o jogo que eu queria, né? Que o videogame era meu, a gente ia para casa da minha avó, e se não fosse o jogo que eu queria, não valia. E é legal também porque eu era um primo menor, um irmão menor. Então, às vezes eu jogava com o controle desplugado ali, sabe? Meus irmãos me enganavam. Você já cometeu esse pecado? Então você se conserte com o Senhor hoje. E eu me lembro também que o tempo foi passando, eu fui crescendo, mas né, não tem como eu passar eles na idade. Eu sempre era uma criança, eles já adolescentes e tal. E a gente gostava de fazer campeonato de futebol. E naquela época não era igual hoje. Hoje, se você não joga videogame, hoje você começa a jogar um jogo, ele salva automaticamente na nuvem, e daqui a um tempo você pode jogar ele em outro videogame, em outro lugar. Naquela época, não. Você tinha que começar o jogo, você tinha que terminar até o final esse tipo de campeonato. Não tinha como pausar, desligar e jantar, não. Tinha que jogar. E é curioso, porque como eu era mais novo, às vezes eu ganhava do pessoal e o pessoal ficava bravo. Tipo a gente, assim, lá em 2014, quando a gente perdeu de 7-1 para a Argentina, para a Alemanha. Vocês lembram disso? Vocês têm essa triste memória, esse trauma aí? E é curioso, porque às vezes eu ganhava dos meus irmãos lá, dos meus primos, e aí era goleada também. E ninguém é de ferro, todo mundo tem emoções. E eles não podiam me bater, porque minha avó me protegia. Então, qual que era a saída deles? Eles desligavam o disjuntor. E o campeonato ia todo por água abaixo. Era tipo o que a gente queria fazer contra a Alemanha lá, né? Vamos desligar a televisão para ver se acaba isso aqui. Para ver se encerra, para ver se a gente para de sofrer, de passar essa vergonha. Ah, pastor, mas por que você está falando isso? Porque o assunto de hoje é sério, meu irmão. Porque hoje eu quero falar com você sobre uma perspectiva bíblica a respeito da vida das pessoas e do Setembro Amarelo. Porque muitas vezes as pessoas que têm uma tendência, um desejo por tirar a própria vida, eles simplesmente querem desligar o disjuntor para acabar o sofrimento, para acabar a tristeza do que está acontecendo. E nós, enquanto igreja, precisamos de olhar para isso, porque existem pessoas no nosso meio, e eu não vou dizer que podem existir, existem. E nós precisamos olhar para essas pessoas, na perspectiva de quem as auxilia e na perspectiva de quem as cuida também. Afinal, nós somos a igreja do Senhor. O dia 10 de setembro que passou é considerado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Desde 2015, o Brasil tem olhado para essa causa através do Setembro Amarelo, que foi uma iniciativa do Centro de Valorização à Vida, do Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E é assustador, porque existem algumas estatísticas que nos dizem que o Brasil é líder nessas estatísticas, em que normalmente 90% das pessoas que têm um quadro depressivo acabam cometendo suicídio. Isso parte o meu coração. Eu nem continuei a minha pesquisa para saber a quantidade de jovens que estão nesses números, porque não são números, são pessoas. E a igreja do Senhor Jesus precisa de olhar para as pessoas. O aumento do suicídio no Brasil cresceu muito. Eu não sei se você sabe, mas quando acontece isso e um meio de comunicação precisa veicular essa notícia, ele não pode dizer que foi um suicídio, simplesmente por uma prevenção, para que não haja estímulo a outras pessoas que talvez estejam passando por aquilo e tenham ali um termo que é usado como gatilho. Pastor, mas você vai falar sobre isso? Aonde que tem isso na Bíblia? Onde que você vai falar de Setembro Amarelo?
1 Reis 19. Se você quiser abrir a sua Bíblia, a gente vai ver um caso de um irmão nosso, um grande homem de Deus, que expressou isso diante do Senhor. Nós precisamos de olhar para o desafio da nossa geração. As lutas emocionais, elas são reais, elas são verdadeiras. Deus, Ele é um Deus que nos dá a vida. É um Deus que sustenta a vida e que nos ajuda a vivê-la. Mas eu entendo que situações, traumas, circunstâncias adversas, muitas vezes, fazem com que a gente queira desligar o disjuntor e pausar o sofrimento. E antes você pergunta assim, pastor, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, gente. Mas eu sou pastor. A gente aconselha pessoas, a gente conversa com jovens e a gente vê o quanto isso é sério, o quanto isso é grave. Só que é uma missão que é de todos nós. É uma missão da igreja, da nossa juventude. Ser um lugar acolhedor, auxiliar as pessoas que lutam com isso e mostrar para elas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em 1 Reis 19, de 1 a 8, vai dizer o seguinte: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado, sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Gostaria que você fechasse seus olhos novamente para que pudéssemos orar. Deus, diante da sua palavra, que os nossos corações, as nossas mentes, sejam transformadas pelo agir do Teu Espírito aqui no nosso meio, Pai. Que a palavra de hoje traga vida aqui para o nosso meio, porque o Senhor é a vida. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade. Que os nossos olhos se abram para ver o que o Senhor tem para nos mostrar hoje. Em nome de Jesus, amém. Viu aí? Um grande homem de Deus, um grande profeta, um homem de vários feitos, pediu o fim da própria vida. Sabe, queridos, a igreja durante muito tempo não falou a respeito... Não falou a respeito de doenças emocionais. Durante muito tempo, quando alguém falava, está com depressão, é falta de Deus, é falta de Jesus na vida, procura uma igreja. Talvez você tenha ouvido isso. Talvez você tenha falado isso. Mas ainda há tempo. Nós vivemos, há 5 anos atrás, um dos piores momentos que a humanidade viveu, né? Eu vou falar para o meu filho, filho, nós vivemos um momento no mundo inteiro em que houve uma doença que matou milhares de pessoas e que muitas pessoas tiveram problemas emocionais decorrentes disso. É ou não é verdade? É tão estranho a gente falar dessa época da pandemia do Covid-19 que a gente tem poucas lembranças dela. Ao mesmo tempo que demorou, passou muito rápido. A gente estava louco para viver algo novo, para que aquilo passasse, só que isso deixou sequelas. E na nossa geração, nas pessoas que estão perto de nós. Elias era um homem que nos mostra que o Senhor, Ele está atento àqueles que sofrem. A Bíblia, ela não ignora a dor das pessoas. O profeta Elias, esse homem de fé, ele tinha experimentado uma grande vitória no capítulo 18.
Depois você pode ler lá que você vai ver que de fato foi uma grande vitória. Ele lutou contra os profetas de Baal, eles colocaram Deus à prova. E literalmente caiu fogo do céu. Quando aquele homem orando pediu para que Deus se manifestasse no meio ali, provando que Deus era Deus. Mas logo em seguida, ele foi tomado por esse triste desejo de arruinar a própria vida. Mas Deus é um Deus de amor, que se revelou a ele com cuidado, amor, propósito e com uma perspectiva de futuro. E hoje, aqui nessa noite, eu creio que ele está aqui para fazer isso na sua vida também. Você pode falar assim, pastor, mas isso nunca passou pela minha cabeça. Glória a Deus por isso. Então, de acordo com a história que nós lemos, com o relato de Elias, você pode ser um daqueles anjos que cuidam dos outros necessitados, daqueles que precisam. Então, hoje aqui, você vai ter duas coisas que você vai poder fazer quando você for embora. Você vai poder entregar diante do Senhor esses sentimentos, esses pensamentos, ou você vai poder sair daqui para ajudar alguém. Para entregar o pão quentinho, para entregar o jarro de água para aquelas pessoas. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo 4 lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. A primeira delas é que nós não devemos ter vergonha de ser o que somos e de fazer o que Deus nos chamou para fazer. O versículo 2 nos mostra isso. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a dos profetas. Quando Jezabel apresenta uma queixa para ir atrás de Elias, ele ficou com medo de ser quem ele era. Ele ficou com medo de ser o profeta escolhido de Deus que estava ali causando um reboliço no meio daquele povo, que estava mostrando que havia necessidade de arrependimento. O Centro de Valorização à Vida, ele cunhou um termo que se chama ambivalência. E é interessante, esse termo, se você não sabe, é quando 2 pensamentos distintos se encontram. É curioso, porque a fuga de Elias, ela se dá com o intuito dele preservar a própria vida, não é isso? Quando a mulher ameaça ele de morte, o relato bíblico diz que ele foge para preservar a própria vida. Só que quando ele foge, ele deseja morrer. Queridos, aquele homem amava ser profeta. Mas por um instante ele considerou aquilo um problema por conta das consequências daquilo que acontece. Sabe, meus irmãos, as pessoas que têm esse estado interior de ambivalência, assim como Elias tiveram, também têm os seus pensamentos conflituosos. Também têm os seus medos que precisam ser entregues diante do Senhor. Precisam olhar para si mesmo e não ter medo de ser quem são. Muitas pessoas carregam a responsabilidade de ser filho, de ser pai. Muitas pessoas carregam responsabilidades dentro dos seus relacionamentos, as pressões da vida. E às vezes Deus chamou as pessoas justamente para aquilo. Deus chamou um médico para ser médico, um engenheiro para ser engenheiro. Chamou você para ser o esposo da sua esposa, ser a esposa do seu esposo e vice-versa. Salomão, a Camille, né, tá feliz agora ali, né? Pois vocês pegam a unção com ele lá. Quem está precisando aí dos meninos. E muitas vezes nós temos medo de ser quem Deus nos chamou para ser. Elias, diante disso, tem esse amargo desejo de tirar a própria vida. E talvez você, pelas responsabilidades que você tem, por ser quem você é, você também já pensou assim. Cara, eu não aguento mais. Isso que eu sou está me consumindo. Isso que eu sou está me matando literalmente. Nós aprendemos nesse texto aqui que o Senhor Deus, Ele nos leva a pensar de outra forma. Ele nos revela outras coisas através da sua palavra, assim como ali Ele se revelou a Elias. Independente de quem nós somos, ou de como as pessoas dizem que nós devemos viver ou que nós temos que fazer, Deus, no versículo 17 do livro de Romanos, a palavra diz o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu quero chamar a atenção aqui porque nós somos filhos de Deus.
Essa é a nossa identidade. Filhos de Deus sofrem. Filhos de Deus passam dificuldade. Mas quando clamamos, o Pai vem. Quando clamamos, o Pai vem nos socorrer. Como está a sua vida hoje? Como estão os seus pensamentos? Você precisa de clamar para que o Pai te ajude? Tem algum amigo, algum conhecido, algum familiar seu que você precisa clamar para que o Pai o ajude? Essa é uma realidade que assombra a nossa geração. Como você vai se posicionar diante disso? Quando eu olho para a Bíblia, a gente vê algumas pessoas entrando em crise por conta de ser quem Deus as chamou para ser. Moisés foi um desses. Moisés tentou fugir do chamado de Deus para a vida dele, queria que mandasse Arão. Jeremias também se achava incapaz, queria que chamasse outro para que ele não pudesse ir. Pedro, então, nem se fala. Pedro era uma variação de emoção absurda. No mesmo tempo que ele amava, ele negava, aí ele cortava a orelha de um, aí ele apacentava as ovelhas. Queridos, ter problemas na área emocional não faz de você uma pessoa condenada, muito pelo contrário. Faz de você uma pessoa onde Deus tem um imenso poder para agir na sua vida. Se você conhece alguém que está nessa situação, você vai ter que ministrar na vida dele também. Afinal, essa responsabilidade, ela é nossa, ela não é só de um. A segunda lição que eu aprendo aqui, além de não termos vergonha de ser quem somos, é que nós precisamos entregar os nossos medos e as nossas incapacidades para Deus. O versículo 4 vai dizer: e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já te viu bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Elias fugiu, caminhou e passou por um deserto até chegar a uma árvore. E eu estava lendo, estudando esse texto bíblico, e é curioso, porque em alguns momentos Deus atende pessoas agoniadas em uma árvore. Eu não sei se você se lembra da história do bebezinho que Deus ouviu o choro de Agar. Ela tinha largado ele em uma árvore e Deus foi até lá. E aí a gente vai olhar na Bíblia. Existe um texto no livro de Provérbios que fala que a árvore da vida, ela é real, né? E que aquele que come do seu fruto encontra sabedoria. E eu fiquei pensando nisso. Elias estava debaixo de uma árvore. Eu não conheço exatamente um pé de giesta, como funciona, mas foi ali que Deus escolheu para se revelar a ele. E quando a gente vê falando a respeito de árvore também, além dessa relação com a vida, tem uma relação de descanso, de sombra, de água fresca, que foi as coisas que Elias recebeu ali. Eu fiquei mais confuso ainda, pensando, curioso, uma árvore no meio do deserto. As coisas que estão registradas na Bíblia é para a gente entender que tudo aqui faz sentido. Talvez você esteja vivendo um deserto na sua vida, mas saiba que ali é a esperança, a vida. O Senhor pode colocar uma árvore no meio do deserto. O Senhor pode fazer jorrar um rio de água viva no meio do deserto. Onde não há mais expectativa, não há mais desejo de viver, o Senhor pode restaurar a vida. O Senhor pode restaurar a alegria. Elias estava ali com essa dificuldade, ele entrega diante do Senhor todas as suas incapacidades. E ele é honesto com Deus. Muitas vezes nós não somos honestos com Deus. Elias, ele é bem específico: Senhor, já tive o bastante, tire a minha própria vida. E muitas vezes a gente não ora ao Senhor. A gente não clama Ele, a gente não entrega as nossas incapacidades. Sabe por quê? Porque a gente Deus conhece o meu coração. Deus sabe tudo o que eu penso. Ele está vendo. Deus também estava vendo Elias. Só que quando nós oramos, nós estamos demonstrando para Deus que nós queremos nos relacionar com Ele. Deus não te criou para Ele ficar lendo o seu pensamento. Deus não te criou para Ele ficar sondando o seu coração.
Ele te criou para que você se relacione com Ele, para que você tenha uma caminhada com Ele, até nos momentos mais difíceis, para que você clame ao Senhor. E hoje a gente vive num mundo em que a gente vive correndo para lá e para cá. Velocidade, ninguém tem tempo para nada, todo mundo quer as coisas correndo. Ou vai dizer que lá no seu trabalho, quando você recebe uma meta, você já não quer resolver ela rapidinho, para o seu chefe não ficar te perturbando. Eu sei que na faculdade é um pouco diferente, o povo deixa os trabalhos para a última hora. Mas quando deixa para a última hora, daí é um Deus nos acuda também, não é verdade? Nós precisamos de ajustar o ritmo do nosso coração para nos relacionarmos com o Senhor. O Salmo 27:1 vai dizer que o Senhor é a luz da minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Esse versículo nos fala que o Senhor é um refúgio para o nosso agito, para a nossa correria, mas Ele também é um refúgio para os nossos medos. Nós precisamos ir adiante, meus irmãos. Você que está aqui hoje, talvez chegou aqui pensando, eu não sei se a minha vida vale a pena. Ela vale a pena sim. Ela valeu o preço que Jesus pagou em uma cruz, para que você estivesse aqui, para que você pudesse viver. Nós precisamos entregar as nossas incapacidades diante do Senhor, e para isso nós precisamos de ser honestos, falar, Deus, eu não aguento mais, as coisas estão difíceis, e deixa o Senhor agir na sua vida. Só que a gente tem medo, a gente prefere muitas vezes correr e desligar o disjuntor, para acabar o sofrimento, para parar a tristeza, para parar tudo, só que a realidade aqui não para. Nós precisamos encontrar descanso em Deus. Nós precisamos reconhecer as nossas imperfeições. Cuidado com as sobrecargas da sua vida. Eu não sei se você já ouviu o termo que se chama é a pessoa que ela tem uma depressão funcional. Tá? Esse termo significa o quê? Que essa pessoa, o fato dela ter depressão, ela continua vivendo a vida dela normalmente, fazendo tudo o que ela faz, por isso que é funcional. Então, ela trabalha, ela estuda, ela lê, ela participa, só que ela é corroída por dentro. Nós precisamos de ser sinceros diante do Senhor. E sabe o que mais dói o coração? Porque, às vezes, nós temos essa condição, ou nós conhecemos alguém que tem isso, e a gente tenta compensar isso servindo na igreja. Você conhece alguém assim? Ou você já passou por uma situação como essa? Em que tudo o que a gente quer é estar na igreja, para a gente estar funcionando, para a gente não ter tempo de pensar em mais nada. E aqui na igreja é uma igreja grande, né? Aqui de segunda a segunda, se você quiser servir em algum ministério, que é uma bênção, você vai conseguir servir. Só que nós precisamos entender qual é a nossa condição. Como nós estamos, se nós estamos servindo porque nós amamos o nosso Senhor, porque nós amamos a nossa comunidade de fé, ou porque nós estamos escondendo algo. Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor, entregar as nossas incapacidades para Ele, orar com sinceridade e não guardar tudo até explodir. Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Você aí, no seu coração, faça esse compromisso com você mesmo, seja sincero diante do Senhor. Aqui eu estou falando de uma temática específica, mas talvez você tenha outras coisas que você precise ser sincero diante do Senhor. Dos pecados que você tem carregado, que você tem tentado esconder, que você tem tentado omitir. Seja sincero diante do Senhor. O mesmo Deus que restaurou a vida de Elias, que recebeu as incapacidades dele, é aquele que enviou Jesus na cruz, para que Ele pudesse nos salvar e para que Ele pudesse nos perdoar de todo pecado, de toda enfermidade. Quando nós falamos de dor, é interessante, é importante a gente saber que Jesus, Ele se fez humano porque era a única forma de sentir dor. Deus, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, Ele não tem os sentimentos que nós temos, mas a partir do momento que esse Deus se faz um homem, se faz um ser humano como eu e como você, Ele está sujeito aos males. E quer que eu te diga mais? Jesus entregou as suas incapacidades diante do Senhor, e incapacidades aqui com muitas aspas, porque Jesus é capaz de tudo. E quando eu digo isso, é pelo episódio que é relatado em Lucas, em que o Jesus, o homem, ele estava tão agoniado, a ponto de transpirar sangue.
Mas quando ele fez isso, ele orou diante do Senhor. E o Senhor o visitou. Eu sei que muitas vezes nós ficamos agoniados, meus irmãos. O coração acelera, a gente não sabe o que fazer, o desespero bate. Mas ninguém aqui ainda transpirou sangue, né? Acho que não. Olhe para o Senhor. Seja sincero diante dele, entregue as suas incapacidades, entregue as suas imperfeições e deixe Deus agir na sua vida. Quando nós entregamos os nossos medos para Deus, Ele transforma toda a nossa fraqueza em força. Ele não rejeita corações quebrados. Salmo 51 de Davi já nos diz que um coração contrito Ele não rejeita. A terceira lição que eu gostaria que os irmãos olhassem comigo nessa noite é que Deus envia pessoas para nos fortalecer e fazer o que nos faz bem. Isso eu acho tão precioso. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência natural a me relacionar com outras pessoas, a conversar, a puxar um assunto, né? Outro dia eu estava puxando assunto com uma pessoa assim, aí sabe quando parece que você conhece aquela pessoa há tanto tempo? Que conversa vai, conversa vem, e aí depois você nunca mais vê a pessoa. Eu tenho essa tendência, eu faço isso, converso com as pessoas como se a conhecesse há muito tempo e como se não fosse a última vez. Os versículos 5 a 7 vai narrar a respeito da visita do anjo a Elias. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Olha só o que estava acontecendo na vida de Elias. Ele estava sendo visitado pelo Senhor. Primeiro, ele encontrou descanso no Senhor. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Você consegue descansar no Senhor? E descansar no Senhor, eu não digo quando as coisas estão bem, porque quando está bem, meu irmão, é fácil descansar. Quando você está de férias, é fácil descansar. Agora, quando as contas não fecham, quando as coisas não dão certo, quando dá tudo errado no seu trabalho, na sua faculdade, você consegue descansar no Senhor? Você consegue olhar para ele e falar: Senhor, eu vou descansar aqui. Eu sou legendário, irmão, né? Não sei se você aí é ou não é, mas eu sou legendário. E tá? Né? Isso aí, irmão. E tem umas coisas que acontecem lá que a gente não pode falar, mas tem outras que todo mundo já sabe. E uma delas é que o quê? A gente anda bastante e sempre tem alguém falando o que a gente tem que fazer. Não é isso? Isso aí todo mundo já sabe. E eu me lembro que quando eu fui lá para meus irmãos, eu fiquei numa família, eu vou contar essa história para vocês. O meu top, ele foi depois que teve um acidente lá. Aí teve uma empresa aqui que vende material, que falou: vamos dar um curso lá para vocês saberem. Então eu falei: eu vou nesse curso, né, para aprender e tal. Aí fui lá. Gente, tinha um senhor lá que ele não parava de reclamar e de falar mal de tudo que acontecia. Mas como que pode? Vamos ser submetidos a isso, um idoso, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei: meu pai, dá-me paciência. Esse foi meu erro, pedir paciência. Porque aí o que aconteceu? Chegou lá, eu tive que andar a montanha inteira com um homem na minha família. Então cuidado com o que você fala. E eu me lembro que nesses momentos lá, gente, eu sou uma pessoa que você fala assim: pastor, você quer comer ou você quer dormir? Dependendo do momento, eu vou preferir dormir. Naquela circunstância, eu preferia dormir. Então, o pessoal falava assim: agora vocês podem descansar aí, né? Aí, beleza. Juntava ali minhas coisinhas e cochilava ali, botava a cabeça numa pedra e por aí vai. E esse senhor lá, né? Mas como que vamos descansar? Daqui a pouco eles vão vir, vão gritar com nós, não sei o quê, não sei o quê. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Falei: vamos descansar. O povo mandou nós descansar, vamos descansar. Que se nós desobedecer vai ser pior, né? Mas descansar em momentos que a gente está cansado nem sempre é fácil. Eu entendo aquele senhor, ele estava em um estado de alerta, ele estava preocupado, era uma loucura. E nós, nas nossas vidas, nós não conseguimos descansar no Senhor. A gente descansa
no orçamento. A gente descansa muitas vezes quando dá tudo certo em casa. Mas nós não conseguimos descansar no Senhor. Nós não pegamos aquele fardo que é leve e tomamos para nós e entregamos o nosso fardo pesado para o Senhor. Nós precisamos descansar, meus irmãos. Quando as coisas não andam bem, é aí que nós temos que descansar. Eu preguei essa mesma mensagem às 5 horas, veio uma irmã aqui para a gente orar. Ela falou, pastor, eu não consigo descansar, o senhor estava certo. É um monte de coisa acontecendo, quando estava tudo bem era uma maravilha, eu deitava no colo do Senhor, que glória, mas está tudo difícil, eu preciso descansar no Senhor e entregar a situação para Ele. A Bíblia diz que enquanto o Senhor dá aos seus, enquanto dorme. Isso não é só sobre recurso financeiro, isso é sobre descanso, porque tem pessoas também que dormem e não descansam. Encontre descanso no Senhor. Se você que está aqui hoje, você não tem problema com esse tipo de emoção, você então seja descanso na vida de alguém, seja instrumento do Senhor, para levar descanso para outras pessoas. O anjo do Senhor visitou Elias e disse para ele descansar. E quando esse anjo chega, é interessante porque Elias agora estava acompanhado, e ele também recebe uma comida quentinha, uma comidinha pronta. Quem que não gosta, gente? Daqui é miojinho pronto ali, ó. Você só comer, só falta a pessoa dar na sua boca ali. Gente, amigos são bênção do Senhor. O que o inimigo quer é que você se isole, é que as pessoas se isolem. Porque assim é uma presa fácil. Mas nós fomos criados para viver em comunidade. Nós fomos criados para viver em conjunto uns com os outros, como uma família que o próprio Senhor nos trouxe até aqui. Elias dorme e Deus envia um anjo para cuidar dele, que dá tudo o que ele precisa. Deus sabia exatamente o que Elias precisava. E Deus sabe exatamente o que você precisa também. Ele sabe até mais do que você. Então deixe o Senhor cuidar de você. E sabe por que a gente muitas vezes não deixa o Senhor cuidar da gente? Porque o Senhor, muitas vezes, Ele é prático com a gente. Aí Ele vai mandar uma pessoa para cuidar de você. Você está sozinho, Ele vai mandar uma pessoa para ser sua companhia. E às vezes a gente não quer. Muitas vezes é por conta da condição, mas muitas vezes também é por conta de uma escolha, de um orgulho que nós carregamos no nosso coração. Meu irmão, que você lute com isso lute contra isso com todas as suas forças. Para que você não caminhe sozinho. Aqui nessa igreja, há espaço para você. Nas nossas células, você não precisa de caminhar sozinho. Esse é o jeito que nós cuidamos uns dos outros aqui. É através das nossas células. Eu tenho a minha célula lá, gente. Foi uma bênção quando a gente teve uma situação difícil na gravidez ali, que tinha um suposto diagnóstico do Daniel, e o pessoal orando pela gente se sentiu tão cuidado. A gente se sentiu tão cuidado pelo Senhor, tão amado por Ele, e o milagre aconteceu. O Daniel não teve nada, foi para casa no dia normal, e você também pode experimentar isso, mas aceite o cuidado do Senhor. O problema é que a gente chega aqui, às vezes como Elias, cheio de mágoas, a gente fala, mas em outro lugar aconteceu isso, em outra célula aconteceu isso, e eu não quero saber disso. Saiba que é assim que o Senhor vai cuidar de você. Aceite o cuidado dEle, e seja o cuidado dele também. É curioso porque nem todo mundo que quer se suicidar, que tem esse desejo, consegue pedir socorro. Mas todos nós que não temos esse desejo, conseguimos espalhar o amor de Jesus e ser bênção na vida das pessoas. Eu vou repetir isso. Nem todas as pessoas que tentam se suicidar conseguem pedir socorro. Mas todos nós que não queremos, podemos abençoá-las e espalhar o amor de Jesus. Só que às vezes a gente não quer. E a gente se omite. Porque vai ser difícil, vai exigir da gente. Vou ter que levar a pessoa para tomar café lá em casa. Leva. Está vendo aqui, ó, o povo deu comida. O anjo deu comida para Elias. Aí você não quer dar um cafezinho, um pãozinho de queijo para cuidar de uma pessoa? Pagar um lanche para ele para poder simplesmente ouvir, alegrar? Essa palavra é para mexer conosco, para nós entendermos que nós temos uma responsabilidade. E que essa responsabilidade não é uma responsabilidade ruim, não, muito pelo contrário. É uma responsabilidade que vai transformar a vida das pessoas.
Amigos são ferramentas do cuidado de Deus em nossas vidas. Jonatas fortaleceu a fé de Davi quando ele estava fugindo de Saul. Ruth foi suporte para Noemi, que dizia estar amargurada. Paulo escreve que Onesíforo o reanimou na prisão. A Bíblia nos fala da importância das amizades nos piores dias. Então escolha bem os seus amigos. Escolha bem as pessoas que vão caminhar com você para que você seja cuidado. E para que você cuide também. Escolha bem os seus amigos. A Bíblia nos fala sobre isso. Escolha bem as suas companhias. Nós precisamos andar com pessoas que vão abençoar as nossas vidas, que vão ser ferramentas do Senhor nas nossas vidas. Deus nos chama para a comunhão. Deus não nos chama para o isolamento. Se você está lutando contra isso, que você encontre amigos aqui no meio. Se você que não está lutando, seja instrumento na vida das pessoas. Não deixe as pessoas sozinhas. Nós precisamos acolher. É curioso porque as pessoas, elas são a solução dos problemas, é a ferramenta que Deus usa para resolver os problemas. Só que muitas vezes as pessoas também é que são os problemas, elas que causam os problemas. Mas Deus se fez uma pessoa para resolver o problema de toda a humanidade. Então nós não podemos achar que Ele também não pode nos usar, porque o sacrifício de Jesus é para que nós pudéssemos abençoar a vida de outras pessoas, espalhando a mensagem do Evangelho, espalhando o sacrifício que Ele fez. Deus nos fez corpo, Deus não nos fez peças soltas. Ninguém vence sozinho. E a última lição que eu queria compartilhar com você é que Deus nos dá uma nova perspectiva. No versículo 8 diz o seguinte: então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Elias se levantou e foi fortalecido pelo que Deus fez na vida dele. O anseio pela morte já não existia mais. Muito pelo contrário. Ele fez uma viagem de 40 dias, meu irmão. Pensa só. 40 dias viajando depois de uma situação como essa, é ou não é o poder de Deus na vida do ser humano? Não desista de viver por conta das dificuldades que você enfrenta. Eu sei que cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem as suas circunstâncias, cada um aqui tem os seus traumas, mas não desista. Essa semana eu participei de uma conferência pastoral, dos pastores batistas aqui do Paraná. E é curioso, assim, eu gosto de ir nesses lugares. A maioria das igrejas batistas, elas não são como a nossa. E não há nenhum problema nisso. E é curioso, porque foi lá eu, a Duda, o Danielzinho, e o pastor que estava pregando lá, ele fez uma interação com a gente. Falou, quem que é o pastor mais velho que está aqui? Tinha um pastor lá de 87 anos. E aí falou assim, quem que é o pastor mais novo aqui? Sobrou para mim. Eu era o pastor mais novo ali com aquela galera. E aí era interessante, porque na hora de servir pro almoço, pro jantar, a gente tem fila preferencial, né? Só que o povo também tinha. Então, né, ficava na fila do mesmo jeito, né? Com o bebezinho ali, o pessoal idoso, então quem chegar primeiro vai. E foi curioso, porque esse pastor ministrou algo tão profundo na vida da gente lá. Eu fui profundamente ministrado. E olha que eu nem tenho uma caminhada ministerial tão longa assim, eu nem passei por tanto problema assim, né? E aí foi interessante, porque ele não estava lá compartilhando métodos. Ele não estava lá compartilhando o jeito de ser igreja. Ele estava ministrando a vida daqueles pastores. Ele estava ministrando a minha vida. Teve um dia lá que ele foi fazer um apelo, assim, sabe? Mais de cuidado pastoral, de quem queria desistir para não desistir mais. E eu fiquei observando aqueles pastores mais velhos com esse sentimento. Aqueles pastores mais velhos que já caminharam tanto tempo, assim como Elias, querendo desistir. Só que foi tão poderoso o que aconteceu, que a gente orou, teve um momento muito especial ali. A gente fez uma ceia do Senhor junto, memorial que a gente faz aqui. E aqueles pastores saíram reanimados dali, pelo que o Senhor derramou na vida deles. E foi curioso que daí no outro dia, quando a gente foi almoçar para ir embora, e como eu falei, eu sou relacional, eu perguntei aí, pastor, como é que foi? O que isso impactou na sua vida? Ele falou, eu voltei a sonhar.
Eu estou sonhando isso aqui para a minha igreja agora. Eu estou sonhando isso aqui com a minha esposa agora. Meus irmãos, Deus ele pode dar uma perspectiva para você que acha que não tinha mais jeito. Para você que acha que já é hora de desistir. Deus pode entregar algo novo para você, assim como Ele fez para Elias. Assim como Ele fez na vida desse pessoal que a gente estava junto lá. Deus é um Deus de novas perspectivas. Quando Ele faz isso na vida de Elias, Ele está mostrando que existe um processo que vai levar ele a outros lugares, mas nem sempre esse processo é a coisa mais simples de se fazer. Nem sempre esse processo é o processo mais tranquilo. Muitas vezes vai ter dificuldade, meus irmãos. Mas nós precisamos entender que o processo não é o fim. Existe algo onde o Senhor está nos levando. Deus, Ele é um Deus que sustenta as nossas vidas. Ele é um Deus que sustenta o nosso caminhar. Por isso nós não podemos parar. A dor que você sente não é o fim da história. A dor que você tem no seu coração não define quem você é. Muito pelo contrário. Deus pode transformar essas tragédias, essas dores, em testemunhos poderosos de restauração. E eu fiquei feliz, meus irmãos, daqui a pouco eu vou orar aqui com vocês, você vai ter oportunidade de orar também. Se não vier ninguém aqui da frente, não tem problema, eu já falo para você. No culto das 5 veio uma menina aqui e falou para mim, pastor, eu era essa depressiva funcional aí. Ninguém sabia que eu tinha. Até o dia que eu conversei com alguém, comecei a participar da célula e comecei a ser vulnerável, a entender. E ela chorando aqui. E ela estava servindo no culto aqui também, sabe? E ela falou assim, pastor, mas agora eu entendi que Deus tem uma nova perspectiva para mim. Que eu não preciso de ficar fazendo as coisas para Ele me amar. Ele me ama porque Ele me ama. Isso, para mim, já valeu a pena hoje, viu, meu irmão? Você pode aumentar a minha alegria, você pode aumentar a alegria do Senhor, mas para mim isso já foi bênção. Deus tem novas perspectivas para você. Deus tem nova perspectiva para essas pessoas que você conhece, que talvez tiveram esse desejo de desistir. O sofrimento não é uma sentença. É do processo que Deus vai revelar um futuro maior do que imagina. E eu queria ler com os irmãos como termina a história de Elias. A história de Elias, ela termina lá no 2 Reis 2, de 8 a 15. Que diz o seguinte, então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e ele e Eliseu atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que o separou. E Elias foi elevado aos céus no redemoinho. Até aqui tá bom. O homem que queria experimentar a morte, por fim, não morre. Ele é puxado daqui dessa terra pelo próprio Deus. Sabe-se lá para quê, sabe-se lá aonde. São os mistérios do Senhor que nós vamos conhecer na eternidade. Mas isso nos mostra que um desejo, uma emoção, um sentimento que talvez você esteja tendo agora, não define o futuro. Quem define o seu futuro é Deus. Ele tem uma nova perspectiva para você. Viva o futuro que Deus tem para você. Não morra afogado em seus medos, em seus sentimentos, em suas emoções, em suas rejeições. Deus tem uma nova história. Em alguns casos, Deus ainda tem uma história para continuar na sua vida. Fale sobre essas coisas. Nós não estamos aqui para te julgar. Nós estamos aqui para te abraçar, para te acolher, para orar pela sua vida. Quando a gente olha para a vida de Elias e a gente aprende essas lições, a gente é levado a tomar uma dessas duas decisões. Ou eu sou Elias que já desejei a morte, já quis acabar com tudo, desligar o disjuntor para acabar o sofrimento. Ou eu sou o anjo que o Senhor envia para cuidar dessas pessoas.